Estamos iniciando mais uma edição do nosso Redação News, podcast conversa, tratando hoje mais uma vez de religião. Dias atrás a gente falou um pouco sobre espiritismo aqui, já conversei com o nosso bispo também para fazer uma fala sobre a Igreja Católica, e hoje estou trazendo aqui a reverenda Ana Maria, minha amiga de muitos anos, e que vai falar um pouco sobre a Igreja Anglicana Episcopal do Brasil. Quer saber muito sobre como funciona a igreja e tal, qual a sua história, enfim. Vamos falar disso depois dos comerciais. Ninguém está preparado para o luto, por isso a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Voltando então com o nosso Redação News, Conversa Podcast, hoje trazendo aqui para conversar conosco a reverenda Ana Maria Isvael Lopes, como eu já tinha dito anteriormente, é uma velha amiga minha. A gente tem toda uma relação de família, porque o pai dela era muito amigo do meu pai, então a gente tem toda essa tradição. Os meninos, irmãos dela, sempre tiveram uma boa relação comigo também, então a gente tem essa proximidade. E a Cris trabalhou muitos anos ali na escola, né? Que vocês mantiveram por muitos anos, né? O antigo Melanie Ganier, então também tem uma relação contigo também. Querida amiga, prazer imenso te receber de novo na Redação News. Tu era uma freguesa de caderneta lá no Redação News Rádio, né? A gente muitas vezes conversou, aliás, até a gente fez algumas conversas contando com a presença do bispo, até o Dom Gílio, lembra? Sim. Dom Gílio. Seu Veraldo. Seu Beraldo, seu Veraldo. Também o pastor Rubem, né? Fizemos uma fala sobre ecumenismo, né? Uhum. Aliás, é uma das características do teu trabalho. Como estás? Prazer te receber aqui. Fala um pouco sobre a Igreja Anglicana Episcopal do Brasil. Um prazer estar contigo. Um abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que vão escutar essa nossa conversa. É verdade. Uma conversa bem... E assistir também. E assistir uma conversa bem informal, claro, né? Como sempre. Eu acho que é bom começar assim um pouco dizendo quem eu sou, Sim, como tu perguntou, né? De onde claro. eu vim. Bom, então meu nome é Ana Maria, eu sou filha do Paulo Isvael e da Maria de Lourdes Isvael, que hoje já não estão mais conosco, né? Já estão no reino de Deus. E sou filha de Bagé, com muito orgulho, né? Fui nascida e criada nesta rua Gomes Carneiro, só que mesmo? lá embaixo, 524. Então, na rua que vocês estão, né, com o estúdio de vocês, é onde eu nasci e me criei. Eu sou de família anglicana, desde o meu avô paterno, então eu sou a quarta geração, é uma tradição, né? Que foi sendo passada, essa fé, essa religiosidade, essa espiritualidade, né, foi passada para todos nós. Então eu considero assim que a minha mãe e meu pai conseguiram, né, passar para os 4 filhos toda essa bagagem, né, de espiritualidade, de fé, da importância de Deus na nossa vida. E por, assim, como é que eu vou te dizer... vontade de Deus, né? Eu acredito. Eu fui escolhida para ser uma pastora, uma reverenda, né? Dessa seara, que é tão grande, que precisa de muitos trabalhadores, que é um desafio. E vim ser, né, reverenda, estou há 25 anos aqui no pastorado em Bagé, na igreja que eu nasci e me criei. Claro. Então, para mim, foi assim um grande desafio aceitar, não é, vir ser a coordenadora, né, da igreja em Bagé, vamos dizer assim, a reitora, a parca da igreja em Bagé. E durante esses anos todos tem sido desafios. Tem sido momentos de alegria, tem tido momentos de tristeza, como na vida da gente, né? Tudo é assim, isso, né? Normal, né? Nem tudo é flores, né? É verdade. E estamos aqui. Eu tenho, junto comigo, o meu esposo, que também é reverendo, né? Sim. A gente tem uma característica... Rodimar, né? Rodimar. Muito própria nossa, porque nós somos colegas de seminário. Sim. A gente entrou os 2 juntos para o seminário, fizemos 4 anos de teologia em Porto Alegre, o seminário era lá, naquela época, né?
E nós nos formamos e fomos ordenados pelo nosso bispo Olavo, que hoje Sim. também já é falecido, e fomos trabalhar, né? Claro. Na Seara. A gente trabalhou em Livramento, trabalhamos em São Gabriel, eu trabalhei em Dom Pedrito. Então a gente foi adquirindo uma bagagem de Rosário do Sul também, a gente atendeu algumas vezes, Claro. quando o reverendo de lá não podia. Então a gente tem uma bagagem assim de pastorado, de conhecimento de várias comunidades, de várias áreas, né? E estamos aqui para contar um pouco, né, da nossa trajetória, da nossa história, Deixa eu te perguntar uma coisa. ajudando as pessoas. O pessoal às vezes tem uma certa dúvida em querer saber as diferenças. Igreja Católica, Igreja Anglicana, a Anglicana Episcopal, enfim, eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso, até para o pessoal entender bem. A diferença seria assim, ó, que nós não temos o Papa, Certo? não é? Mas tem bispos também, Tem né? bispos, Nós temos o arcebispo de Cantuária, que se fosse fazer um elo de ligação, seria o Papa da Igreja. Só Sim. que ele não tem o mesmo poder que o Papa tem na Igreja Sim. Católica Romana. Né? Certo. A nossa igreja ela tem o arcebispo de Cantuária, que é o nosso elo de união da comunhão anglicana em todo o mundo. Né? Mas cada província, cada diocese é autônoma, né? No seu direcionamento. Tá? Aqui a nossa província é Santa Maria, né? Ali é a diocese. Diocese. Ela engloba Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul? Sim, a nossa diocese, ela vai da região da Campanha até o oeste de Santa Catarina. Que legal. É bem grande. Sim. É bem grande a O diocese. nosso bispo é a sede em Santa Maria, Francisco de né? Assis da Silva. Já foi meio entrevistado. Muita gente boa. Francisco. Então, a gente tá... Uma das diferenças que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil ordena mulheres. Sim. A Igreja Católica Romana ainda não ordena. É verdade. Né? E os reverendos ou reverendas casam. Sim. Né? Os padres ainda não casam. É verdade. Então, são pequenas diferenças, mas em si... A questão dos santos também, né? Vocês têm a cruz, né? Sim, né? Mas a gente acredita nos santos, Sim. Os santos são um testemunho para nós, mas nós não oramos para Certo. os santos, digamos Certo. assim, a gente não faz promessa para os santos, claro. mas para nós não tem problema, né? Se alguém quiser ter um santinho em casa, eu conheço pessoas que são anglicanas e que são devotas de Nossa Senhora Aparecida e pergunto, reverendo, e aí, não tem problema. Claro. Se faz bem para ti, tu te sente bem, faz bem para tua fé, né? não tem problema nenhum. Qual é o mal, né? Porque a gente sempre explica assim, ó, que o santo é como a gente, na casa da gente, ter uma foto do pai, da mãe ou dos filhos nas estantes. A gente não adora, né? Mas a gente tem ali por quê? Porque são pessoas que representam muito para as nossas vidas, né? Às vezes até uma idolatria, né? Sim, então os santos são um testemunho de fé para nós, né? Agora há pouco a gente comemorou São Francisco de Assis, né? Que é santo. Mas eu adoro São Francisco de Assis, né? O testemunho de vida, de fé dele, todo mundo deveria de copiar, né? E seguir. E padroeiro dos animais, né? Sim, porque ele a natureza toda para ele chamava de irmã, né? Era porque é a criação de Deus, então tudo é, né? Irmão nosso, né? Como ele chamava, irmão Sol, irmão Lua, tudo era os irmãos. Por quê? Porque tudo é criatura de Deus. Se Deus criou, todos somos irmãos, né? Nesse entendimento. Ana, tu sabe que em uma outra oportunidade que a gente conversou, eu sempre questionei também sobre a questão da religiosidade. Agora, quando esteve aqui já atrás a Yara Duarte, eu perguntei para ela sobre isso, porque embora seja espírita, mas as pessoas frequentam a casa espírita, né? E é um grande número de pessoas, diga-se de passagem. Como é que está hoje a religiosidade em busca desse momento de fé, de esperança, de expectativa, de crescimento de vida? Eu vejo assim, Gelson, que as pessoas, né, elas estão à procura de curas imediatas ou de soluções imediatas para os seus problemas. E aí elas se equivocam, né? Começam a pular de galho em galho. Então eu vou nessa igreja porque essa aqui me disse que eu vou parar de sofrer. Essa aqui me disse que eu vou ter prosperidade. Essa aqui me disse que...
E aí eu acredito que isso não é legal. Isso não é o evangelho. Sim. Que o evangelho, que é a essência do amor. O que Jesus falou para nós, o que ele pregou? Amai-vos uns aos outros. Então, eu tenho que amar o meu irmão como eu amo a mim. Aquilo que eu desejo de bom para mim, eu tenho que desejar para ti. Então, eu vejo assim que essa busca de religiosidade que tu colocou aí, eu não vejo como muito legal, não. Sim. Porque a pessoa perde, né, o elo, o vínculo, né, e ela começa a flutuar, né? Sim. Ela vai de galho em galho, daqui a pouco ela não vai estar em lugar nenhum, não é? E ela não vai conseguir, não vai achar aquilo que ela precisa, que ela quer. Então, eu acho que a questão da fé, ela é muito íntima. Ela tem que vir... pessoal, né? É pessoal, ela vem de dentro para fora. Tá? E eu não posso dizer para ti que a minha igreja é melhor, que a minha igreja que é a verdadeira. Porque não, ela tem parte da verdade, ela tá aqui para ajudar as pessoas, para acolher as pessoas, né? Sim. Então, eu não posso dizer para as pessoas, vai lá na matriz do crucificado que eu vou te curar. Vai lá que tu vai melhorar de vida, economicamente, financeiramente, se eu não vou conseguir isso. Vai ser uma mentira, um engodo, né? Claro. E muitas pessoas eu sei que vão em busca dessas coisas, né? Querem assim... Eu acho que no fundo é de uma esperança, né? Porque não pode ser religiosidade isso, né? Ela não quer sofrer, né? Ela não quer sofrer, ela não quer ter problema, só que a gente sabe que na vida da gente é impossível tu não ter problemas. Sim. Né? Todos nós pensamos, impossível. Né? Mas eu penso assim, quando tu tem a certeza de que Deus está contigo, que Deus é contigo, tu tem forças para suportar e suplantar todas as dificuldades. Claro. E aí, junto com outras pessoas, não sozinho, jamais sozinho, né? Sim. Tu vai achando Sempre meios, achando caminhos, né? Claro. Não é? Para dirimir aquele sofrimento ou aquela dificuldade. Porque a gente é humano, né? Ninguém quer sofrer. Claro. Ninguém quer sofrer. Só que a gente está aqui nesse mundo e não sabe, né? Não sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a um minuto, né? Então, eu penso assim, mas é uma coisa, acho que é muito, muito interna, né? Claro. De tu ter essa transcendência, esse acreditar que tem algo maior do que tu. Claro. Né? Que a gente chama de Deus e outros podem chamar de outros nomes, mas a essência é a mesma, né? É a mesma. Eu te pergunto, quantos templos vocês têm hoje em Bagé? Além da Igreja do Crucificado, que é a principal, né? Tem a Crucifixão, tem São Felipe, eu não lembro aqui perto São Lucas, que é São perto do Lucas, Bagé. Perto do Bagé, isso. E a São Marcos, que é ali na José do Patrocínio. Ah, sim. Atualmente nós temos uma paróquia emancipada, que a gente chama assim, que é a paróquia do Crucificado, né? Sim. Temos a paróquia subvencionada, que é a paróquia da Crucifixão, e as 3 missões, ou 3 capelas, que é a São Lucas, São Felipe e São Marcos. Claro. Como é que é a frequência das pessoas e quais são os horários que vocês realizam as atividades religiosas de vocês? Olha, uma coisa assim que eu tenho para falar assim, para vocês é que após pandemia decaiu bastante a frequência nos templos, né? Nos nossos templos. A gente notou que houve um esvaziamento. Certo. Né? E nós estamos numa retomada. Então, a frequência não está como era antes. E depois né? tem uma outra coisa também que a gente já discutiu, uma outra oportunidade, o envelhecimento das pessoas também. Sim, muitas pessoas idosas. Porque os idosos são os que mais frequentam a Igreja Católica e a Igreja Episcopal, né? Mais idosos. A gente tem dificuldade, eu não tenho por que mentir, né? Claro. A gente tem uma certa dificuldade de conseguir trazer os jovens para a igreja, né? Como eu fui jovem dentro da igreja, que a gente tinha 300 jovens, mas era outra época, era outro tempo, né? Hoje tem outros apetites, não é? Que chamam mais a atenção, que atraem mais a juventude. Claro. Então, a gente tem dificuldade. Até a criança, né? Para ter a criança ali. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas que se engajem no trabalho e que queiram voluntariamente trabalhar com essas pessoas, né? Com jovens, com crianças, com os homens, com as mulheres. Claro. Porque a reverenda não consegue fazer tudo, né? Sim. Não tem como. Claro. Então, a gente vai fazendo o que pode, né? Sim. E eu quero, depois dos comerciais,
conversar contigo sobre duas coisas bem interessantes. Uma delas é a Igreja Episcopal Carismática. Eu quero saber mais sobre isso. E a outra questão também que eu quero saber é sobre a questão, e até porque teus irmãos foram músicos, né? A música atrai bastante os jovens. Como é que tu está vendo isso? Tu está dizendo a dificuldade de atrair esses jovens. O que vocês estão pensando em fazer no futuro para que eles voltem para dentro da igreja? Depois dos comerciais. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53 999 29 8520. Muito bem, voltando aqui com o nosso Redação News, podcast Conversa, hoje tratando sobre religiosidade, sobre a nossa Igreja Anglicana Episcopal do Brasil, aqui na presença da nossa querida Reverenda Ana Maria Isvael Lopes, que eu já disse que é minha amiga pessoal de muitos anos, e eu estou fazendo uma série de perguntas para ela sobre coisas interessantes e que fazem com que as pessoas se aproximem da igreja. Reverenda, me fala um pouco, eu estava lendo hoje alguma coisa sobre a Igreja Episcopal do Brasil Carismática. Como é que funciona? Eu, assim, eu tenho conhecimento que existe, né? Sim. E até, assim, uma igreja episcopal carismática mais no Nordeste. Sim, né? sim. Ela seria mais aberta, tipo a Igreja Carismática Católica, que foi feita em São Paulo, que atraiu um monte de jovens, os padres cantores, tem mais ou menos essa linha? É mais ou menos essa linha. E assim, muito do louvor, sim, né? Eu acho, sim. do aleluia, Sim, aquela sim, coisa sim. assim. Eu, pessoalmente, né, não me identifico Certo. com esse tipo de Tu igreja. é mais tradicional. Eu sou mais tradicional. Não me identifico. Não sou contra nem Claro, nada, quem sim, gosta, sim. né? Mas eu sou mais da linha tradicional. Sim. Eu sei que tem, né? E eu até às vezes questiono até que ponto, né? As pessoas não ficam muito lá em cima Sim. e não botam os pezinhos na terra, né? Claro, claro. Porque parece Mas que não trabalha muito emocional, Sim, né? mas não será essa busca, essa necessidade de trazer mais pessoas para dentro da igreja que tenha feito com que alguns pastores, alguns reverendos tenham feito isso? Pode ser. Mas aí eu questiono. E vale a pena? A pessoa realmente está Sim. ali consciente do que está fazendo? Ela realmente vai se engajar num trabalho que vai ajudar outras pessoas? Porque a nossa igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ela tem uma característica muito de social. Uhum. Né? Ela é muito enraizada na sociedade, nos problemas da sociedade. Sim. E me parece que isso muitas pessoas não gostam, Sim, né? Porque aí elas vão ter que se comprometer. claro. Vão ter que se comprometer com aquele que é deficiente, vão ter que se comprometer com o pobre, né? Vão ter que se comprometer com aquele que não tem comida, que não tem Sim. casa, que não tem acesso às coisas da sociedade, que não tem voz, que não tem vez. Que eu acho que é isso que o evangelho prega, né? Claro. E eu acho que isso aí assusta um pouco as pessoas. Sim. Agora mesmo, a nossa igreja está numa luta bastante grande na questão do clima. Né? Sim. Então, ela está fazendo estudos, ela está nessas ONGs, ela está envolvida com a questão climática. Certo. Porque está afetando a todos nós. A vida das pessoas, né? né? A vida das pessoas, a todos nós. E me parece assim que tem pessoas que não querem se comprometer. Sim. Ela quer ir lá na igreja rezar, Sim. tomar a Fazer a hóstia oração e pronto, dela, e vai para casa fim de linha, né? Claro. Então, quando tem o comprometimento, Sim. aí a O coisa movimento mais aperta. forte afasta as pessoas. Afasta. A pessoa não quer. Claro. Aí, para tu ficar ali, tu tem que realmente querer, né? Que haja uma mudança na sociedade, no mundo. Né? Aí eu acredito que realmente tu te converteu. Claro. Né? Tanto na igreja católica, como na episcopal, como também em outras religiões, eu observo que a música é um momento para fazer com que as pessoas se aproximem. Teus irmãos são prova disso. A música gospel ainda tem lugar na igreja? Tem. Foi bom tu falar, porque quando
eu me lembro assim, o reverendo Guedes era o nosso pároco, Sim, né? sim. E o reverendo Guedes era bem tradicional e ele não queria violão na igreja. Ah, sim. Aí um belo dia, os guris, porque os meus irmãos, Sim. eles lideraram o movimento jovem. Eu acho que isso é que está faltando na igreja, Claro, José Wilson. sim, sim. Um jovem que lidere os outros jovens, né? Que chama. Sim. Os meus irmãos foram líderes O jovens. Paulo e o Chico, não? Eles eram gurias jovens, sim, né? Sim, sim. E eles, através da música, envolveram toda a nossa diocese. Eles iam em toda a diocese com violão, cantando. Eles compuseram músicas, tem um monte de músicas compostas por eles. Até gravaram, né? Sim, gravaram CDs, tudo. Com o Chico, até antes de morrer, ainda seguiu trabalhando, né, na questão da música. Ele fez vários CDs com vários ritmos, né? Ele foi morar no Nordeste, então ele tem muitas músicas com ritmo nordestino. Então, o que eu sinto falta na igreja hoje é disso, que tenha uma liderança jovem para chamar outros jovens. Claro. Porque tu acha que um velho, um idoso vai chamar jovem? Sim, sim. Né? O que o jovem vai dizer? Mas o que aquele velho careta quer me ensinar? Então, tu está sentindo essa falta de renovação, é isso? De renovação. Falta de lideranças. Lideranças novas. Que eu me lembro, quando eu era criança, nós tínhamos lideranças leigas que trabalhavam com as crianças, que trabalhavam com os jovens, que trabalhavam com os adolescentes, né? Trabalhavam com as mulheres, com os homens. E hoje a gente não tem. Estamos com uma tremenda dificuldade. Claro. De conseguir essas lideranças para nos ajudar no trabalho. Até na questão da comunhão, coisa dessa natureza, que sempre foi carregada de pessoas, tanto homens quanto mulheres, né? Que se dedicavam para isso ali, né? Isso que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é uma igreja, digamos, aberta, progressista, né? Sim, eu acho que acolhe todo mundo, senta junto, é capaz de conversar, né? É uma igreja ecumênica, como tu falou. Sim, pois é. Né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Ela trabalha com as igrejas cristãs. Consegue conservar isso, né? E ela é interreligiosa, ela é capaz de sentar com um bandista e conversar com um bandista. Eu lembro que até numa oportunidade anterior, que eu estava no governo e que a gente chamava, tinha até um padre que era o coordenador desse ecumenismo, né? Eu não lembro agora, era um padre preto, né? E que sempre chamou vocês todos para a mesa para conversarem. Eu acho que foi o maior tempo de ecumenismo das igrejas, que envolveu todas, né? Inclusive as pentecostais, né? O pessoal da igreja tradicional, por exemplo, do candomblé, coisa assim, que se aproximaram de todos vocês, né? Como é que tu vê esse momento atual? Houve um arrefecimento, né? Até no ecumenismo. Houve esse negócio, a pandemia veio aí, esculhambou um pouco com tudo. Sim. E a gente agora está tentando retomar de novo, né, esse nosso diálogo ecumênico com a Igreja Católica Romana, com a Igreja de Confissão Luterana, que é as que tem aqui em Bagé, que fazem ecumenismo conosco. E mais na esfera do interreligioso. Aqui em Bagé nós temos o Conselho do Ensino Religioso, nós temos a 5ª Seccional CONER Bagé, que trabalha com todas as religiões, né? Aí é um movimento interreligioso, né? Que tem ali o islamismo, tem o anglicanismo, o catolicismo romano, o espiritismo. A gente atualmente estamos com essas igrejas evangélicas, né? Com essas denominações para trabalhar juntos a questão. O seu Veraldo foi um dos que foi pioneiro nisso com vocês, né? O ensino religioso nas escolas. Então, a gente está tentando de novo, né, retomar, porque é muito importante esse diálogo entre as religiões, né? Com certeza. É muito importante, porque ajuda no crescimento e na espiritualidade das pessoas. Aí cada um lá depois vai escolher se quer seguir esse ou esse, né? Vai desenvolver a sua fé nessa ou outra religião, né? Mas o importante é a gente mostrar o caminho, né? Tu sabe que uma coisa que me chama a atenção é que vocês foram pródigos nisso, pioneiros também, além da Igreja Católica, que tinha sempre as escolas que ainda são tradicionais, como os salesianos, os franciscanos, enfim, mas vocês tiveram também uma gama de escolas, né? Inclusive aqui em Melania Granier, e teve outras escolas que vocês comandaram. Depois foram fechando. Tu acha que isso afastou principalmente os mais jovens da igreja?
Porque vocês foram tradicionais na questão da educação. Foi bom tu tocar né? nesse assunto, porque, como eu te disse lá no começo, a igreja anglicana, ela sempre foi uma igreja junto com a espiritualidade, né? Trabalhar a questão social. Né? Então, ela, quando já vem aqui para Bagé, originalmente, ela já vem com escolas dominicais. Sim. Né? Escolas bíblicas, tá? E aí nós tivemos o José Gomes Filho, que foi comandado pela Igreja Anglicana há muitos anos, que é uma escola do Estado, né? Que tinha anexa a cidade de meninos, que acolhia ali 200 meninos que moravam ali, né? Estudavam na escola. E esse foi um trabalho muito grande que teve. Que tinha já saiu com profissão dali, inclusive. Sim, saiu até profissão. Com profissão. Porque nós tínhamos a gráfica, tinha a questão de fazer tijolos. Tinha marcenaria também, marcenaria, tinha de fazer cerâmica, e uma série de coisas, né? Então, já saiu. Mas foi lá na década de 60, 70, né, isso aí. Eu era guria, me lembro. E tivemos o Melanie Granier, que teve um colégio de mais de 100 anos, em Bagé, mas que com o passar dos anos, né, vai indo, a gente já não tem mais ajuda do governo, e aí... Compra de vagas, que é uma coisa que mantinha as escolas. Não deu mais, né? Acabou fechando, né? A igreja acabou vendendo. Teve uma época que estava, inclusive, com o pessoal de Erechim, acho que não me engano, o pessoal né? de Erechim que comandava aqui. Comandava, e depois eles mesmos, né, venderam o prédio e desistindo, ficou só lá com Erechim. Então, tudo é uma questão de história, de tempo, de contexto, né? Porque as coisas vão mudando, não é? Com certeza. Então, atualmente, a igreja, eu penso, né, sempre pensei assim, porque tu ter uma instituição não é fácil. Eu vejo mantê-la, né? Eu vejo assim, a luta que é para aquelas senhoras que coordenam lá o José Alta Gomes, por exemplo. É não é fácil. Nós também tivemos um lar cristão em São Paulo, de idosos. Então a gente teve aqui, albergue noturno, lar cristão São Paulo de idosos, tivemos o albergue lá dos meninos. Quer dizer, a gente teve uma série de coisas, né, que ajudava a sociedade no social e na educação, né? Na educação. E com o tempo isso tudo foi se terminando, se terminou, né? Hoje não temos. O que eu penso como igreja hoje? Que a igreja tem que trabalhar junto a essas instituições que existem. Então, se ela pode apoiar, ajudar o José Alta Gomes, vai lá fazer o trabalho, vai lá ajudar. Tu acha, Ana Maria, que como ela tem uma tradição muito forte na Inglaterra, o pessoal onde se iniciou todo esse movimento nunca abasteceram vocês de recursos? Porque a Igreja Católica recebe muito recurso, por exemplo, da Alemanha. Aconteceu isso deles liberar recursos para vocês também? Da Inglaterra a gente nunca recebeu. Nós recebíamos, era dos Estados Unidos, porque quem trouxe a igreja anglicana para o Brasil foram os americanos. Foi 2 missionários americanos que trouxeram a igreja anglicana para o Brasil. Então a gente até 1964 recebia ajuda, recursos dos Estados Unidos. Mas aí a igreja brasileira quis se emancipar. Né? Então aí essa verba foi cortada, e aí ela começou a viver pelas próprias pernas. E aí não foi fácil. Aí a dificuldade veio. Aí a dificuldade veio. Ana, tem uma coisa assim muito interessante que sempre me chamou a atenção, que vocês são pioneiros em muitas coisas, né? Inclusive na questão do casamento. Tem a Igreja Católica, por exemplo, não casa quem já foi casado, né? Só dá a bênção hoje em dia, porque acho que é até uma meritocracia do Papa Francisco, porque ninguém aceitava isso, né? De dar, nem que seja a bênção, de divorciados. Né? E vocês fazem isso há muitos anos, eu lembro disso como se fosse hoje. Então, vocês continuam sendo pioneiros nessas questões todas? Sim, a gente... até assim, a questão da aceitação também do pessoal LGBTI, né? Que eu acho que também vocês foram pioneiros nisso. Sem problema nenhum. Acolhemos sem problema nenhum. Então a gente assim, casa divorciados, casa pessoas do mesmo gênero, né? Eu ainda não fiz nenhum, mas a gente casa. Mas o pessoal tá fazendo. O sínodo da igreja brasileira autorizou, né? Permitiu. Então, mas tudo isso são estudos que são feitos, né? Teologicamente, baseado. Então, é toda uma compreensão, né, da palavra de Deus, do Evangelho, na questão do acolhimento, né? Onde existe amor verdadeiro, quem somos nós para dizer que não? Né? Então,
para nós são questões que não seriam problemáticas, digamos assim, né? Claro. Mas tem muitas pessoas da igreja que não aceitam. Sim, Tudo sim. bem, a gente não Os vai mais dizer que tem tradicionais, que aceitar, principalmente, obrigado a aceitar, não, né? Por isso que eu te digo, a questão do diálogo, da conversa, sim. né? Do respeito, Claro, né? Nem tudo que tu pensa, que tu Claro. diz, eu vou concordar ou não, né? claro. Mas a gente tem que dialogar com as pessoas, né? Conversar com as pessoas e fazer com que elas entendam, Claro. né? Essa questão do amor, que é Uhum. Deus, né? A essência é Deus, Deus é amor. Então, tem que ter esse acolhimento. A gente foi pioneiro em muita coisa, né? Sim, Gelson? sim. Ecumenismo, quando o ecumenismo, lá estava a igreja anglicana. Diálogo interreligioso, lá tem a igreja Sim. anglicana. A igreja anglicana está metida em tudo. É uma igreja Sim, bem sim. pequenininha, Sim. eu digo, mas está metida em tudo. Que né? bom, né? Eu digo, acho que é, né? Sim, sim. Então, sim. agora tem esse problema do clima, que todo Claro. mundo fala. Lá tem a igreja anglicana. Eu Que digo, bom isso. nós somos uma gota no oceano, Claro. mas a gente está lá metido. Sim, verdade. Então, porque a gente entende que a gente faz parte desse todo Claro. e tem que estar ali, né? Faz parte da Pra comunidade ajudar. no geral, né? É isso que faz eu pensar assim, ó, se a gente é uma igreja que tão, uma vez até um leigo me questionou e disse assim, a igreja anglicana pensou que ela não é liberal, ela tem um olhar É maior, progressista. eu Ela é acho, progressista. que ia atrair mais pessoas, mas não foi com esse intuito de atrair pessoas, Sim. por exemplo, que a gente casa divorciados, que a gente Uhum. casa pessoas do mesmo. Não foi com esse intuito. Claro, E não é com esse intuito, né? claro. Nós queremos que as pessoas se tornem anglicanas porque elas acreditam na Sim, proposta, sim, digamos, sim. né, do anglicanismo e no jeito Não, de ser não das anglicano. benesses, não das benesses, né? Não, de jeito nenhum. Claro. Querida amiga, passamos meia hora de conversa, tu visse? Passou rápido. Rápido. É? Você tava com medo, né? Tá. Não tem que ter medo mais. Isso aqui, tu já é de casa aqui. Obrigado, Ana Maria, pela tua presença aqui. Dá um abraço no Rudimar lá, que é um parceiro também do Muito Redação obrigada. News, ele é um ouvinte do Redação. E obrigado pela tua presença aqui e sempre à disposição para divulgar a Igreja Anglicana Episcopal do Brasil. Muito obrigado, querido. Foi um prazer estar novamente contigo. Eu realmente estava preocupada, nervosa, porque acho que a gente tem que estar, né? Sim. Se preocupar com o que vai falar, porque o que tu diz fica, né? Claro, Então, verdade. mas eu agradeço o espaço, Imagina. né, o carinho, e muito obrigado. É um prazer De sempre. coração, que Deus te abençoe Obrigado, ricamente obrigado. a tua família. Com certeza, obrigado. Falamos hoje sobre a Igreja Anglicana Episcopal do Brasil, sobre ecumenismo, sobre doutrina, sobre pregações, enfim, sobre vários temas relacionados com a Igreja Anglicana Episcopal do Brasil. Até a próxima, se Deus quiser. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.